Capítulo 28. As vestes sacerdotais. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Araão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Araão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, filhos de Araão. E farás para teu irmão Araão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Araão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Araão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá duas alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás nas 2 pedras, serão a maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Araão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o efode: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em um filigrana de ouro e, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixará em suas extremidades. Passará os 2 cordões de ouro nos 2 anéis, e prenderás as 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro, que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, aplicada contra o efode, a fim de que 2 outros anéis de ouro se fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção do cinto do efode. Serão presos os anéis do peitoral aos do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode e assim não se separe dele. Deste modo, entrando no santuário, Abraão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel, gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor.
No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão, quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará constantemente sobre o seu coração diante do Senhor o julgamento dos israelitas. Farás o manto de efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, uma campainha de ouro e outra romã em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás como num sinete: Santidade a Javé. Tu a prenderás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levarás assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cintos e tiaras em sinal de dignidade e de distinção. Revestirá desses ornamentos teus irmãos, Arão e seus filhos, e os ungirás e os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhe farás também para cobrir a sua nudez, da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Capítulo 29. Consagração dos sacerdotes. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeitos, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados no azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, que lhe porás o cinto do efode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sob o turbante porás o diadema de santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e o revestirás de túnicas. Tu o cingirás com um cinto a Arão e a seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás em presença do Senhor o novilho na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás o sangue do novilho com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos,
tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do teu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços e, depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços e sobre a cabeça, e queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu degolarás e tomarás do teu sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direita e sobre os hálux de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, eles e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro: a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda da cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Este é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Abraão e o oferecerás agitando-o como oblação diante do Senhor. Esta será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração, que são destinadas a Arão e seus filhos. Este será um direito perpétuo, devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para os seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para expiação, quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto. Não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, fará como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório
pelo pecado. Por este sacrifício expiatório, tirarás o pecado do altar e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias. E consagrarás este altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo o que o tocar será consagrado. Holocausto perpétuo. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia. Oferecerás um destes cordeiros pela manhã e outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhante às da manhã. Este é um sacrifício de agradável odor, consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É neste lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que o tirou do Egito para habitar entre eles, eu, o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado, seu comprimento e sua largura de 1 côncavo, e terá 2 côncavos de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro, e sua parte superior e seus lados ao redor, e os seus chifres, e lhes fará uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais, que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente ao propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá deste modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecerei sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramarei sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará a expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Este altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Imposto para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas,
Cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que este alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que forem recenseados pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 guerras. Meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor, em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás a serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. Bacia de bronze. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua de geração em geração. O óleo da unção e o perfume sagrado. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu pedestal. Depois que os tiverem consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo o que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para unção santa, de geração em geração. Não se derramará nele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, cascas odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima.
Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo. Capítulo 31. Os operários do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras e de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obras. Associei-lhe o Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao contrário de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei: a tenda de reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O sábado e as tábuas da lei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observareis os meus sábados, porque este é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com um pacto perpétuo. Este será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés, sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus.